Olá, meu amor! Que bom receber você aqui no podcast Viva para se Amar. Toda semana um episódio inédito para te ajudar a trazer o amor próprio para transformar todas as áreas da sua vida. Por isso se inscreve no YouTube, na nossa playlist no Spotify para não perder nada e aprender nesse espaço gratuito a ser o amor da sua vida. Além de convidar você a estar aqui no nosso podcast toda semana, eu te convido também a me seguir nas redes sociais. @vivipraísso é o Instagram da minha escola de amor próprio. @avivibarbosa é o meu Instagram. E @viva-para-se-amar é o Instagram do nosso podcast, que tem lá alguns cortes dos nossos episódios e um pouco mais dos nossos convidados também. Aproveito para te convidar a comprar também o meu livro, que tem o nome do nosso podcast, Viva para se Amar, 15 passos para fazer do amor próprio um estilo de vida. Tem um descontão na Amazon, mas você encontra em qualquer livraria do país. Corre lá, porque você vai aprender de todos os lados, aqui no podcast, no livro, a se transformar na mulher mais maravilhosa desse mundo. No episódio de hoje, minha filha, eu quero falar sobre um tema que faz com que você às vezes se esqueça da mulher mais maravilhosa do mundo que você é. E é um tema cada vez mais comum, um tema sério, que precisa ser dito, desmistificado. Recentemente a gente falou um pouco sobre relacionamentos líquidos, né? Essa facilidade de ir e vir, de descartar pessoas. E dentro dessa possibilidade das relações líquidas, existe um tipo de relacionamento, uma prática manipuladora, que está acabando com o coração de muitas mulheres maravilhosas. Eu vejo nas redes sociais, eu já passei por isso, você com certeza talvez tenha passado, mas às vezes a gente não identifica e fica com a dor, com a responsabilidade, com a culpa de que você não foi capaz de manter aquela relação. Eu quero saber se você já ouviu falar sobre love bombing. É uma manipulação que faz com que você se apaixone muito rápido por alguém e na mesma facilidade e intensidade que a história começa, ela acaba e te deixa destruída. Vamos falar sobre isso? Love bombing é um tipo de relacionamento que é ocasionado por pessoas com traços narcisistas. A gente já falou aqui, tem um episódio lá atrás com uma convidada, inclusive, sobre tudo sobre narcisismo, mas aqui eu quero falar especificamente sobre esse movimento, essa manobra manipuladora do narcisista, que pode ser homem ou mulher, tá? Não acontece só com homem, não. Mas, como aqui o público é majoritariamente mulher, que me traz questões sobre relacionamento com homens, a gente vai falar sobre isso. O narcisismo, ele não é uma doença, ele é um transtorno emocional, comportamental, por isso que ele não tem cura. Então, toda vez que você conhece uma pessoa que tem traços narcisistas, o primeiro passo é você achar que pode mudá-lo. É achar que o amor vai salvar, que aquela pessoa tem boas intenções. Por quê? Porque quando o narcisista chega, ele chega pronto para ter lugar na sua vida. Por isso que começa essa manobra chamada love bombing, que nada mais é do que bombardeio de amor. A pessoa é perfeita, ela fala tudo que você quer ouvir, ela demonstra disposição para te encontrar, para te buscar, ela te presenteia, ou seja, é o homem da sua vida. Não tem como dar errado, ele é perfeito, ele é bonito, ele é gostoso, ele é safado, ele é inteligente, meu Deus, é agora, é por isso que nada deu certo até aqui. E aí, com a mesma intensidade que começa, a intensidade vai diminuindo do dia para a noite e aí você começa a desenvolver medo de perder aquela pessoa. O que é que eu fiz de errado? Ele é tão perfeito, o problema sou eu. Então eu quero destrinchar para vocês as fases desse tipo de relacionamento, principalmente em tempos de redes sociais, porque existem pessoas que se apaixonam pela nova denominação que antes era namorado, noivo, marido. Agora já tem ficante, namorado, noivo, marido. Agora já tem conversante, ficante, namorado, noivo, marido. Muitas pessoas nessa fase de conversar por conta dessa resolução online já se envolvem com um narcisista nessa fase love bombing, se apaixonam efetivamente, verdadeiramente, porque é gostoso, é bom que alguém demonstrando que você é maravilhosa. E aí, por carência afetiva, por medo de ficar sozinha, por vários gatilhos que te conectam a essa situação, você cai. Ainda que não tenha nem dado um beijo nessa pessoa. Então anota, presta atenção. Se você nunca passou por isso, não tem problema, ouça esse episódio até o final, porque pode ser que você venha a passar. E a principal forma de você se libertar antes de virar um relacionamento é se autoconhecer. Eu já passei por isso, consegui sair dessa furada em menos de um mês, porque eu percebi o movimento e o meu amor próprio gritou: Vivian, alerta, cai fora que é fria. Então eu vim aqui trazer para que você se alerte, para que você caia fora antes que seja uma fria. O primeiro passo do love bombing é exatamente esse. A pessoa chega com aquela disposição de príncipe encantado. Então você começa a perceber os exageros. Aí a primeira dúvida que você vai ter é:
que foi a dúvida que passou na minha cabeça na época. Mas será que eu não mereço ser tratada assim? Não mereço, não é como eu trato as pessoas, né? Com respeito, com carinho, com dedicação, com disposição? Num primeiro momento você vai confundir com reciprocidade, com intensidade, com paixão. Mas qual é a diferença de um tratamento equilibrado, de que você realmente merece ser tratada assim, com amor, com paixão e dedicação? Qual é a diferença do love bombing? O love bombing, ele traz... ele mexe com propósitos e não só com paixão. Quando o cara percebe que você tem disposição em conhecê-lo, ou a mulher, mas especificamente aqui falando sobre homens, ele começa a falar sobre aquilo que toda mulher quer ouvir. Eu quero casar, eu quero ter filho, eu tô cansado dessa vida vazia, eu não gosto de balada, eu não gosto de pegação. E aí você começa a achar que ele é o teu par ideal porque ele tem os mesmos projetos de vida que você. Então, o primeiro passo para você entender o love bombing, a diferença entre um bombardeio de amor e uma pessoa que só é recíproca e tá afim de você de verdade, são os excessos. É o tal do emocionado demais. Uma pessoa que é só emocionada é aquela que tá ali, que demonstra, que faz carinho. Uma pessoa que é emocionada demais, ou seja, tóxica, ela vai falar de filhos com você. Ela vai falar que quer te apresentar pros pais em uma semana de relacionamento. E aí você, desesperada por aquela migalha emocional, você fala, cara, é ele, eu também vou levar ele pra minha família, eu também. E aí começa-se esse ciclo abusivo, né? Que num primeiro momento não tem nem cara de abuso, porque é só amor, é só elogio, é meme fofo o dia inteiro, é declaração de amor nas redes sociais. Vocês saem uma vez, o cara já posta na rede social, ou já manda para um grupo de amigo para falar, tô apaixonado, encontrei a mulher da minha vida, para que você tenha certeza das decisões e intenções dele. E quando você tem certeza das decisões e intenções dele, você se abre, você baixa a guarda. Aquele resquício de atenção do, será que isso aqui é valendo mesmo? Será que eu posso me entregar? Começa a cair, porque ele começa a comprovar com atitudes tudo aquilo que ele falava na fase do conversante, né? Então, você começa a perceber, cara, é real, eu vou também, vambora. E aí você começa a se abrir. E quando você se abre, ele percebe que te conquistou. E é aí que a mágica acontece. A mágica não, o terror. O love bombing termina quando você deixa claro pro narcisista, pro manipulador, pra pessoa tóxica, que você tá na dele. Que todas as manobras de excesso de amor, de demonstração, de disposição, de falar sobre plano, sobre relacionamento, de escolher o nome dos filhos, toda essa manobra, ela vem e você baixa a guarda. E ele percebe. Quando? Quando você também procura, quando você também quer falar sobre os tais filhos, quando você também começa a levá-lo para a família com uma semana de relacionamento. E aí ele percebe. Eu lembro quando aconteceu comigo, muito tempo atrás, apesar de já ser uma mulher com amor próprio, eu tinha a sensação, será que isso aqui é um love bombing? Mas exatamente por ter vivido relações muito distantes e frias, eu trazia aquela sensação de eu mereço ser tratada assim. Então, o que eu posso fazer? Vou ter cautela, demorar mais tempo para aceitar um primeiro encontro, para ter certeza. Quando a pessoa começa a falar de relacionamento, lançar um vamos com calma. Quando a pessoa fala de namoro, fala peraí, tá muito cedo. Para a pessoa perceber que você não tá tão inteira ali, que você tá se envolvendo porque tem conexão, mas que você tem pé atrás, que você quer conhecer mais sobre ela, sobre valores, sobre segurança, porque você não tem mais disposição em ser machucada. Então, mesmo percebendo alguns sinais de love bombing, esse meu alerta de proteção que o amor próprio causa, ele me trouxe o vamos devagar. Então, apesar de me envolver, eu não coloquei a pessoa dentro da minha família num almoço de domingo. Vamos com calma, vamos entender o que acontece, vamos conversar sobre a nossa vida, vamos nos conhecer. E quando você conhece uma pessoa durante 1, 2, 3 meses, 4 meses, você começa a perceber se ela realmente é aquilo das primeiras semanas. Então a conversa ela é importante para que você descubra, mapeie se essa pessoa merece ter tudo seu, se abrir para ela, se apesar de todas as demonstrações efetivas e calorosas de amor, se você quer realmente essa pessoa na sua vida. Então é conversar sobre as relações passadas, entender se numa conversa dessa não tem uma relação recente mal resolvida, que possa voltar no meio da sua paixonite aguda, é entender quais são os distúrbios sexuais dessa pessoa, entender se essa pessoa tem caráter, se tem valores parecidos com os seus. Quando a gente tem amor próprio, e mesmo passando por uma situação assim, de excesso
de amor e de conexão, porque o love bombing ele vem e conecta. Quando você sai da fase de conversar e vai pro físico, tem química, tem pegada, e você fala, cara, não tem jeito, é o amor da minha vida. Por isso que as coisas se aceleram. O narcisista, ele é manipulador, ele é sedutor, e ele conquista, inclusive, na cama. Então, por isso que você tem a nítida sensação de que, cara, é ele, vou me abrir, não importa quanto tempo, importa a intensidade, blá, 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 blá. Você começa a dar desculpas e esquece do seu questionário, do que você busca num relacionamento. Por isso que, mesmo durante essas demonstrações excessivas de afeto, até físicas, lembre-se do que você quer no relacionamento. Lembre-se do que você merece num homem ou numa mulher. Lembre-se do que você busca para viver uma relação para sempre, porque você já está cansada de viver relações ruins. E é aí que você começa a desmascarar o love bombing. Quando você começa a perceber a diferença entre estou sendo bem tratada porque eu mereço e o cara é um emocionado, patético, sem empatia, que tá fazendo isso única e exclusivamente para me conquistar, e quando ele conseguir, ele me descarta, porque é esse o movimento. Como é que você faz isso? Nas conversas, nas perguntas. Quando mesmo você já envolvida, você começa a querer saber sobre essa pessoa, né? O que ele acredita sobre a vida, quais os planos para o futuro, como que é a relação com a família dele, como que é, né, entender o ambiente que ele vive, como perceber se na casa dele tem alguma coisa diferente, se tem um comportamento, como acabou a última relação, como ele fala dessas ex-namoradas, como ele se posiciona nas redes sociais, né? Porque aí você começa a perceber que, Tandan, alerta, estou no love bombing. Ok, percebi que estou no love bombing. Como sair? O primeiro passo para sair do love bombing é você perceber quais foram os gatilhos que te conectaram àquela situação, né? E aí, quando você dá um passo para trás, porque alguma coisa que ele te contou, ele apresentou ou demonstrou te ligaram um sinal de alerta e te causa uma confusão, quando a sua intuição começa a te dizer, será que é isso mesmo? Será que é o cara que você quer pra sua vida? Será que mesmo toda essa perfeição que ele apresentou, sei lá, nos primeiros 2, 3 meses, 2, 3 semanas, é o que ele realmente é? Quando você começa a se perguntar e começar a ter dúvida, pegar uma mentirinha aqui, outra ali, coisa boba do tipo, tô indo pro trabalho e de repente o cara tá na academia, coisa que é gratuita. Quando esses pequenos sinais começam a demonstrar dúvida em você, mas o seu desejo de se relacionar e viver uma relação digna de série, de filme, começa a te impor para continuar ali. Então, o primeiro sinal para você sair do love bombing é perceber que você já está se questionando, já está duvidando dos excessos, já está falando, isso aqui é bom demais para ser verdade. Será que esse cara é assim só comigo? Porque tem comportamentos que começam a deixar dúvida. Por quê? Quando o narcisista percebe que você caiu na manipulação de bombardeio de amor, quando ele percebe que você foi conquistada, que você também está fazendo planos para o futuro, de forma genuína, ele trabalha um gatilho chamado escassez. Ele se sente acuado porque a presa já está na mão dele, então eu não preciso mais alimentar essa presinha aqui, e ele retrai. Ele muda o comportamento, ele se distancia por algum motivo, talvez algum gatilho dele de insegurança em relação a você, talvez algum gatilho de insegurança em relação à vida afetiva, talvez porque ele precise da conquista para se sentir um homem alfa, né? O desafio, eu preciso conquistar e é isso que me encanta. E aí quando a relação começa a se desenvolver e vocês efetivamente começam a caminhar para um namoro, a pessoa se retrai porque tem dores dela, comportamento dela e a falta de empatia que faz com que ela te manipule agora não pelo excesso de amor, mas pela escassez. Então, primeiro ele te sufoca, cria em você uma dependência, eu quero esse cara, eu tô com saudade dele, ele é perfeito, é o amor da minha vida, sei lá, a gente realmente vai ter um filho, realmente a gente combina muito, a gente tem uma sintonia incrível. Quando ele percebe que tá nesse nível, ele se retrai. E aí você fala, opa, eu fiz alguma coisa de errado. A escassez faz com que você fique ainda mais dependente. É quase que o mesmo processo da droga, porque ela começa tóxica, né? Ela te dá a sensação de prazer imediato. E aí na sequência, quando você tenta ficar sem, ela te causa crises de abstinência, que te levam a usar mais frequentemente, gerando dependência. Química, física e emocional acontece com transtorno compulsivo alimentar e, por que não, com transtorno de dependência emocional. Então, o manipulador, o narcisista, o love bomber, ele precisa de mulheres que tenham veias de dependência emocional, ainda que curadas, elas têm traços. E isso pode fazer com que um gatilho seja acessado aí. Então, você que está me ouvindo, já é minha aluna, já fez curso, já se libertou de relações ruins, mas ainda se conecta com um homem desse, mesmo que percebendo, é porque isso está sendo um eco das suas dores.
Então, quando começa o movimento de escassez e você começa a ter medo de perder, você começa a se sentir rejeitada, e é aí que ele inverte o jogo, ele te dá gatilhos dos traumas do passado, ainda que neste momento você já seja bem resolvido em relação a isso. Não estou carente, não tenho mais solidão, não tenho medo de ficar sozinha, eu sei a mulher que eu sou, eu sei o que eu tenho para oferecer, mas ainda assim caí numa cilada dessa. Por quê? Porque o trauma, ele não traz necessariamente memórias, ele traz sensações. E quando ele começa a agir com escassez, a sensação de rejeição que lá atrás um dia foi uma dor latente, te machuca, te diminui, te inferioriza. E é aquela mulher confiante e maravilhosa que talvez você já seja, se desfaz. E aí você cai no jogo dele. Agora, se você não é uma mulher confiante e já está completamente imersa nessa situação, você chora, você implora, você humilha. A mulher que tem amor próprio e se relaciona com um homem narcisista, ela percebe, se retrai e sente um eco de dor. Mas ela ainda está ali se questionando, o que está acontecendo? Opa, a mulher que não tem amor próprio, que está pura carência e dependência emocional, ela se desespera quando começa o processo da escassez. E é aí que vem as humilhações. Volta pra mim, o que é que eu fiz? Você começa a se transformar para ser a mulher que ele gostaria que você fosse. Então, de repente, você aceita que ele fique com outras mulheres, de repente você aceita manobras sexuais que te ofenderiam, de repente você aceita questões que não são de acordo com seus valores, mas ainda assim você questiona, será que eu não posso lidar com isso? Ou seja, a ausência de amor pela sua vida faz com que ele seja o seu centro. E é nesse jogo de escassez, de rejeição, que você começa a ficar obcecada por este parceiro. E é nesse processo de obsessão que ele te descarta. Então, a gente está falando de 3 fases. Bombardeio de amor, aliás, 4. Bombardeio de amor, quando se transforma em dependência, quando ele faz você ficar dependente desse bombardeio. Aí trabalha a escassez, que é tirar todo aquele movimento, fazer você perceber uma diferença e sentir rejeição e culpa. E aí vem o descarte. O descarte acontece como se a pessoa se transformasse da água para o vinho e do dia para a noite ela simplesmente, volta para a ex-namorada, arruma outra, aparece namorando e aí automaticamente você fala: eu não tenho capacidade de arrumar um amor. O que é que eu tenho de errado? O problema sou eu. Por que isso está acontecendo comigo outra vez? Quando, na verdade, a questão é 100% sobre o outro. As pessoas dão o que podem. E talvez essa pessoa tenha vindo para sua vida para te colocar luz em algumas sombras que você ainda não tenha olhado. E tá tudo bem. Mas é importante entender que a única forma de você se alertar e sair desse tipo de relação antes de levar a sério, casar, ter um filho com uma pessoa como essa, é o amor próprio. Que inclusive quando aconteceu comigo foi o meu alerta. Em menos de um mês eu percebi todo esse movimento. Um pouco mais de um mês. Desde love bombing até a dependência, a tentativa de dependência, até o movimento de escassez, até o descarte. Você fala, peraí, isso não é sobre mim. Isso é sobre você, cada um dá o que pode. Valeu até aqui, beijo, fui. E no dia seguinte tem uma ex-namorada lá, fazendo todo o movimento que estava tentando fazer comigo. Então, a gente fica mexido porque somos seres humanos, porque temos ego, mas o amor próprio é a única ferramenta que pode tirar você disso, de uma rejeição assim absurda, que vai te prender nesse ciclo por anos, se você não se tratar. Então, a dependência emocional, a carência afetiva, a falta de amor pela sua vida são sinais para que você não se conecte com esse tipo de homem. Então, trata em você aquilo que você não quer que o outro use contra. Trata em você aquilo que te falta para que o outro não te manipule, porque quando a gente entra nesse movimento, e eu tenho mulheres, alunas de mentoria individual, que a gente está há mais de ano tratando esse processo, essa ferida, que não conseguiram perceber no começo, se envolveram, namoraram, noivaram, têm filhos, e vai piorando. Porque quando você tem uma relação a longo prazo, a fase de humilhação, quando vem a escassez, é te pôr para baixo. Você não presta, eu saio com outra porque você é feia. Pra mim, você é péssima de cama. Eu sinto como se você fosse uma amiga. Ele te deterioriza tanto, você fica tão fragilizada que você não consegue sair daquela relação. Você nunca vai arrumar alguém como eu. Se eu te largo, você devia me agradecer, eu fico com você por pena. Então, quanto mais longa a relação com o narcisista, que começa com esse love bombing, mais traumática ela é. Mais dolorida ela é, mais manipuladora ela é. E aí, na hora da escassez e do descarte, cria marcas tão absurdas que a rejeição se transforma em obsessão pro resto da vida.
Entende a importância de você desenvolver amor próprio para que você, num primeiro movimento, principalmente em tempo de relações online, de aplicativos, de Instagram, de pessoas que fazem encontros às escuras. Ai, amiga, eu vou te levar um amigo, blá, blá, blá. Você conhece essa pessoa através da conversa, você conhece essa pessoa através do que ela vai te apresentar. Quando você entra num perfil de Instagram profissional ou pessoal, você vai ver ali uma pequena parte do que aquela pessoa é. Você vai ver o que ela quer mostrar. Então é importante você ter certeza do que você é para quando começar a acontecer esse movimento, você brecar. Você mostrar para a pessoa que não está sendo enganada. Eu sei que você saiu contra a pessoa. Eu entendi o movimento. E não deixar a pessoa te manipular fingindo que nada aconteceu. Porque vai começar esse jogo de troca. Eu te dou, eu tiro. Eu te dou, eu tiro. E é exatamente isso que faz você ficar conectada. É exatamente isso que torna aquela sensação de relação prazerosa, fazer o sexo de pazes. Eu tava perdendo ele, reconquistei, então você se sente amada de novo. Então esse elemento ioiô também é muito comum nas relações com narcisistas. Elas começam muito rápido, elas acabam muito rápido, elas voltam muito rápido, e esse ciclo dura anos. O amor próprio é a única ferramenta para que no primeiro sinal de manipulação, de escassez, de perceber que você está confusa sobre as coisas que ele está te demonstrando, porque você está questionando será que ele é o que eu quero? Será que ele é tão perfeito assim? Porque você é uma mulher de valor. Quando você sabe o seu valor, você não precisa que o outro te prove. O outro vem para somar e não para ficar te enaltecendo o tempo inteiro. Você precisa de valores para uma relação dar certo. Então, ao invés de uma pessoa que faça o seu ego ficar inflado, queira uma pessoa que te dê segurança, que te dê presença, que te dê calmaria. O principal inimigo de uma relação tóxica é a falta de amor próprio, é o excesso de carência que faz você querer acelerar processos e é aí que você desconhece a pessoa que está dormindo. Sabe aquele filme Dormindo com o Inimigo? É isso que acontece quando uma relação começa no love bombing, vai para dependência, para escassez e para o descarte. Aí você deve estar se perguntando, Vivian, eu passei por isso, fui descartada, e agora o que é que eu faço? A fase do descarte, como eu falei, ela traz o gatilho da rejeição, e a rejeição ela gera obsessão, então você fica obcecada por essa pessoa, você fica olhando, você quer saber, você começa a ver a próxima pessoa que ele tá, porque na sequência ele vai arrumar outra pessoa. O narcisista não fica sozinho porque ele não se suporta, ele precisa de pessoas enaltecendo o que ele é, me ama aí, dá like na minha foto, diz que me ama, vou conquistar ela porque eu posso conquistar quem eu quiser, porque ele não tem amor pela própria vida, então ele precisa que as pessoas o amem, o enalteçam, porque o brilho é dele. Então você começa a ficar fissurado e se comparar. Qual que é a cura desse processo de dor, de descarte? É você começar a perceber quem sou eu. Primeiro passo é você zerar todo tipo de contato e acesso, porque há uma tendência desse narcisista a querer deixar a porta entreaberta, questões mal resolvidas, porque quando aquela próxima presa não der certo, ele volta para você. Então, feche as portas. Primeiro sinal de que tem uma pessoa te magoando e brincando contigo, feche as portas. Você merece uma pessoa que não te deixe dúvidas. Ai, Vivian, mas é que o sexo era bom. Ai, Vivian, a presença era boa. Ai, ele era carinhoso. Como ele mudou tanto da água pro vinho? Meu amor, ele não mudou da água pro vinho. Ele te apresentou uma versão que não era verdadeira. E no final, ele te mostrou quem ele é de verdade. Então aí você se questiona, o que é que eu quero com uma pessoa duas caras? O que eu quero com uma pessoa que fala que tá livre, mas na verdade tá presa no passado? O que eu quero com uma pessoa que diz que me ama, mas no dia seguinte já diz que não sente nada? Você merece alguém que te dê certezas. Mas para isso, para essa cura, tem que cortar, tem que fechar as portas, porque sair de uma relação narcisista construída a longo prazo é muito mais difícil do que um flerte narcisista. Sair de uma relação que começou no love bombing e terminou no narcisismo, na humilhação, no descarte e até em agressões físicas e psicológicas é muito mais grave do que sair de uma paquera, de uma ficada, de um mesinho, de 2 mesezinhos. Então, a hora é agora. Para você se curar dessa rejeição e desse descarte, você precisa buscar ajuda emocional. Por isso, eu me disponho aqui a ser a sua mentora. Entre em contato com a minha equipe lá pelo direct do meu Instagram. Vem fazer a mentoria individual, que através do meu método de resgate de amor próprio, a gente cura seu coração. Para que você entenda que não foi com você. Que tudo que aconteceu
é apenas sobre o outro e que você estava vulnerável e se conectou com ele. Então, cabe a você tratar as suas vulnerabilidades. Cabe a você fechar as suas portas de rejeições lá do passado que talvez tenham te conectado a uma pessoa disposta a rejeitar. E que muitas vezes já foram cuidadas, tratadas, mas que ainda não precisa ser olhada. Dá para descer um pouquinho mais baixo nessas emoções profundas e terminar de tratar uma dor que talvez você nem tenha consciência. E por isso se conectou com uma pessoa disposta a rejeitar. A única ferramenta que você precisa é do amor próprio. E é por isso que eu te convido a maratonar o podcast, a ler o meu livro e a ser a minha aluna nos cursos e na mentoria individual, porque através do amor próprio você se fortalece, percebe que é sobre o outro, devolve para o outro e não deixa que essa dor se estabeleça na sua vida, te afastando de relações saudáveis e te conectando com outras pessoas no mesmo perfil. A gente se atrai semelhante. Se tinha alguma coisa dentro de você que você ainda rejeitava, você atrai alguém disposto a rejeitar. Por isso a importância de você maratonar o amor próprio. Eu espero você na semana que vem, espero que esse episódio seja espalhado por aí, porque a cada dia que passa eu recebo mais depoimentos e perguntas de mulheres incríveis que têm vivido relações como essa, e eu espero de verdade, compartilha, põe no grupo das amigas, no grupo das mães da escola, porque muitas podem estar vivendo isso com os maridos. Muitas estão vivendo isso com os flertes de rede social, mas muitas são casadas com essas pessoas. E isso leva à depressão. Isso leva até ao suicídio. Gente, isso é um papo muito sério. As relações fragilizadas acontecem quando você está ausente de si mesma. Por isso, compartilha esse episódio. Me conta aqui o que você achou. Diz se você gostou nos comentários. Compartilha nas suas redes sociais. Me ajuda a ajudar o maior número de mulheres para a gente acabar com esses narcisistas, enchendo de amor a si mesma, para que a pessoa que vier para o seu lado venha para compartilhar, para enaltecer sim a mulher que você é, porque você merece ser bem tratada, mas sem pressa, porque ela tem segurança do que ela quer construir e ela também está tentando se proteger e te conhecer. O relacionamento saudável começa aos poucos, mesmo de forma intensa, porque o outro também precisa de segurança para saber que é o que ele quer. Esse é o maior sinal que você tem. Combinado? Na semana que vem eu te espero aqui pra gente continuar aprendendo a se amar mais.